Shalom, queridos irmãos, boa noite, você que está aqui nesta noite, domingo, e aqueles que estão nos assistindo também, né, de uma maneira remota. Que bom estarmos na casa do Senhor, não é? A maioria, ou quase todos, estão aí nos lares, participando, mas nós estamos na casa do Senhor, que é um lugar maravilhoso para estarmos. E uma semana especial que fala sobre o sacrifício maravilhoso de Jesus em nosso favor. Essa semana, né, que a cristandade comemora a paixão de Cristo, nós também aproveitamos para relembrar o que Ele fez por nós, ainda faz e fará. Se estivermos na eternidade, fará eternamente, não é? Que bom estarmos aqui. E hoje nós vamos estudar um assunto bem interessante. O amor que resgata. O amor que resgata. Se eu ligar aqui, funciona, né? O sequestro. Já viram falar em sequestro, né? É um dos mais hediondos e horríveis crimes, é o sequestro. Essa palavra sequestro vem do latim, que é sequestrare, que quer dizer afastar, separação. É um crime contra a liberdade individual. Sequestro, quando se refere a uma pessoa, trata-se do ato de privar ilicitamente uma pessoa de sua liberdade, mantendo-a, então, assim, num local, e essa pessoa, então, ali fica preso, e geralmente com o intuito de extorsão, né? De adquirir alguma vantagem de dinheiro, qualquer coisa, né? Sequestra a pessoa e fala, olha, para resgatar vai ter que pagar, ou então vai ter que soltar tal bandido. Assim é sequestro. No Código Penal brasileiro, o crime de extorsão mediante sequestro é punido, eu acho pouco, né? Aqui no Brasil é pouco, tudo que é pena é pouco aqui. Para pena de reclusão de 8 a 15 anos. Porém, ele é um crime hediondo e inafiançável. Então, quem comete sequestro, então, ele não sai sob fiança. Só para a gente ter um pouquinho de história, o primeiro sequestro de uma criança foi o filho de Lindbergh, Charles Lindbergh. Quem foi esse Charles Lindbergh? Foi o primeiro homem a atravessar sozinho o Oceano Atlântico num voo sem escala, em 1927, de Nova York até Paris. Foi um feito, né, um feito extraordinário. Então, ele conseguiu isso. 5 anos depois dessa sua proeza, em 1932, seu filho de 20 meses foi sequestrado. Um crime audacioso que mobilizou polícia, imprensa, população. O sequestro do filho pequeno de Charles Lindbergh emocionou todos os Estados Unidos e o mundo. Olha que não tinha internet, nada naquele tempo ali. Mas as notícias corriam, tinha telégrafo, né? Então, a fama de Lindbergh como aviador levou a polícia e o FBI, obrigado, a irmã tinha trazido, mas obrigado. É que eu e ar-condicionado não combinamos. O FBI conduziu assim, uma investigação e o resgate foi pago, mas infelizmente a criança foi encontrada morta, enterrada num bosque em Nova Jersey. Eu tenho em casa, eu faço coleções das seleções Herdizes, e tem os livros, né, Biblioteca de Seleções, que é uns livros que eles lançam, uns 3, 4 por ano, e eu tenho ali o livro sobre a história do FBI, tem um livro sobre os grandes julgamentos, os grandes crimes. Então, nesse livro tem toda a história, como é que foi feito a investigação, a procura e depois o julgamento, muito interessante,
e eu também tive a oportunidade de assistir um filme que retratava isso aí. Então, o sequestrador, ao sequestrar a criança, ele subiu por uma escada, ele deixou a criança cair, né, e ela faleceu, mas ele recebeu o resgate. Agora, interessante que o primeiro sequestro de aviação da história aconteceu aqui no Brasil, em 1959, né, no ano que eu nasci. O primeiro sequestro aéreo da humanidade aconteceu no município de Aragarças, no Vale do Araguaia, em Goiás, na minha terra. Um grupo de 5 oficiais da aeronáutica articulou o sequestro de um avião comercial com 40 passageiros para auxiliar no que ficou conhecido como Revolução Veloso, um movimento de insubordinação comandada pelo Major Haroldo Coimbra Veloso, que montou base no aeroporto de Aragarças. São assim, um histórico, assim, algumas histórias interessantes para a gente saber sobre sequestro. Mas esse ficou realmente na história, né? Acho que a maioria aqui pôde ver isso através da televisão, praticamente já na hora que estava acontecendo. Foi um horror, ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, que é também chamado atentados de 11 de setembro, né? Onde 4 aviões foram sequestrados, 2 bateram nas Torres Gêmeas, um caiu. Eles fizeram um filme, eu assisti, né? E eu assisti também o filme Torres Gêmeas, né? Tem tanto daquele avião que caiu, um caiu contra o Pentágono e o outro, né, que eles fizeram o filme. Realmente é terrível. E os Estados Unidos nunca mais foram os mesmos, né, depois desses atentados. E morreram ali 2.993 pessoas e desaparecidas 24 pessoas. Terrível. Sequestro é realmente uma coisa terrível. Mas existe um sequestro maior da história. É o sequestro deste mundo. É o sequestro da humanidade. Deus criou o homem perfeito, o homem e a mulher perfeitos. E colocou um teste, uma prova, porque o mundo, um ser, para ser um ser, uma criatura, para ser um ser moral, ela tem que ter opções. Como que eu vou servir a Deus de coração se eu não tenho o poder da escolha? E para ter o poder da escolha, eu tenho que ter alternativa. E Deus falou, olha, tem essa árvore que não come, tem a árvore da vida. Então, você tem que me servir de coração. Mas o homem fez uma péssima escolha. O homem e a mulher fizeram uma péssima escolha. E agora, então, Satanás, enganando a mulher, depois Adão comeu também, com mais consciência ainda do que a própria Eva. E agora Satanás falou assim, muito bem, vocês pecaram, vocês são meus. Pá, sequestrou. Agora eu sou o príncipe deste mundo. E realmente ele foi. O príncipe deste mundo, representante deste mundo, até a morte de Cristo e a sua ressurreição. Que nosso representante é Cristo, depois da cruz. E agora, o homem foi sequestrado. E como resolver o problema do sequestro? Deus nunca é pego de surpresa. Nunca Deus é pego de surpresa. Ele já havia elaborado um plano, se porventura o homem ou a mulher pecassem, Deus faria o quê? Teria um plano. Então houve um plano de ação para o resgate da humanidade. E esse plano da salvação, esse plano do resgate, Deus já falou em Gênesis 3,15, que é uma declaração de guerra. O resgate, o plano de ação, era uma declaração de guerra. Vamos ler aqui no texto bíblico. Porém o quê?
inimizade, guerra, conflito entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Declaração de guerra. Sendo o homem agora e a mulher sequestrados por Satanás, Deus põe em vigor, começa então seu plano de resgate, resgatar a humanidade. E ele então declara guerra contra o sequestrador e um plano de resgate para a humanidade. O sequestrador, Deus falou, vai ter uma guerra. E vou salvar o ser humano. Satanás, ele não imaginava esse plano de ação. Nunca passou pela cabeça dele que Deus ia ter um plano maravilhoso como esse. Ele falou assim, eu vou pegar aqui na beira, aqui na rabeira aqui de o homem e a mulher pecaram, e se Deus falar assim, olha, vocês não vão morrer, ou deixa isso para lá, aí ele tinha como acusar a Deus, ou então falar, você vai perdoar, você me perdoa também. Eu vou voltar para o céu. Ele não sabia. Não imagina, nunca passou pela cabeça dele que Deus viria morrer no lugar do ser humano. Porque o ser humano não podia morrer por ele. Nem um anjo poderia morrer. Porque para pagar o salário do pecado tinha que ter alguém que tinha vida em si. Não poderia usar o seu poder, mas teria que ter vida em si. Como que ia pagar o preço que é a morte eterna? Nessa morte aqui que a gente está tendo, não. Já muitos passaram e todos nós vamos passar. Não é essa morte, é a morte eterna. Nunca ter a oportunidade de ressuscitar ou de ser transformado. Porque se nós morrermos em Cristo, nós temos a esperança da ressurreição. Mas depois dos 1000 anos, acabou. Então ele declara inimizade. E Deus, então, faz um plano de salvação. Um substituto, um salvador. Quando Satanás tentou e venceu Adão e Eva, achou que havia adquirido posse deste mundo, porque dizia ele, escolheram a mim como seu príncipe. Palavras de Ellen White. Falou, opa, agora eu estou bem. O mundo é meu. Eu não participei da criação nem do planejamento que ele queria. Esse foi a inveja dele, o princípio do pecado dele. Ele queria participar dos conselhos da Trindade. Falou, agora eu tomei para mim. Viu? O Senhor fez criaturas, fez seres humanos, a sua imagem. Aí que eles fizeram. Eles são meus agora. Quero ver como é que você vai pagar isso aqui. Alegava que era impossível ser concedido o perdão do pecador. E, portanto, a raça caída constituía legítimos súditos seus. Continua Ellen White falando, né? Igual a ele mesmo, a fim de suportar a pena da transgressão, assim proveu um caminho pelo qual o homem pudesse ser restabelecido ao seu favor e de novo trazido ao seu lar edênico. Cristo então empreendeu redimir o homem, livrá-lo das garras de Satanás. O grande conflito iniciado no céu, onde tudo é perfeito, mas era o quê? O céu tem liberdade. Os anjos, criaturas magníficas, tinham também e têm liberdade. Deus não cria robôs autômatos. Deus cria pessoas autônomas, que têm livre arbítrio. O grande conflito iniciado no céu, devia ser decidido no próprio mundo, no próprio campo de Satanás, que alegava agora que era seu. Por isso que o plano da salvação teve que acontecer aqui na terra. Porque foi aqui que começou. Foi aqui que Satanás sequestrou o ser humano. Então agora Deus pensa, bem, o ser humano
É tanto que Eva, nós estudamos na lição de educação sabatina, né? Estamos estudando. Eva, opa, Caim nasceu, é o Salvador. Porque era a semente da mulher. E ela já pensou que o Cainzinho seria o Salvador. E não era. Não é? Teria aí que ter um desdobramento ainda. É quando eu gosto de filmes de policiais, não é? Gosto muito mesmo. Até já assisti vários filmes de sequestros, não é? Aí então, ele pede ali o resgate, e vem FBI, sei lá mais o quem, né? Então, preparando, né? Então, tem uns que a polícia prepara para se livrar a pessoa que está sequestrada, todo um plano, um desdobramento, e eles estudam. Se é um sequestro que a pessoa, igual acontece, que entra em contato, fica fazendo a negociação, né? Eu acho interessante tudo aquilo ali. Então, teria que ter um desdobramento desse plano da salvação. E Deus, então, nós sabemos que os primeiros anos, não é? Os primeiros 10 grandes patriarcas, Deus ia passando esse plano de pai para filho, porque ele matou o cordeirinho, já ensinou, pôs as vestimentas, aquele cordeirinho que matou, fez vestes, né? Que veste de figueira não tapa nada, então era peles, mostrando a justiça de Cristo, né? Que nos cobre, e os patriarcas ficaram, né? Mas o homem, porque teve os filhos de Deus, os filhos de Sete, não é? Ficaram 2 grupos, né? Polarizados já naquele tempo, hein? 2 grupos, os filhos dos homens e os filhos de Deus. E eles foram se casando ali, os filhos de Deus começaram a cobiçar as mulheres, dos filhos dos homens, misturaram. O que foi acontecendo? Quando chegou no dilúvio, o mundo estava extremamente violento, com gente vivendo 900 anos, uns homens tudo 3 metros de altura, super inteligentes, imagina, o que não era? E Deus falou, vou destruir, mas ele encontrou 8, uma família, Noé, e Deus ali fala, Noé, entra na arca. Isso aqui simboliza a salvação, salvou, e dali começou, né, novamente a raça. Mas o mundo logo também, o paganismo, o Satanás, tinha grandes poderes. Satanás, antes da morte de Cristo, tinha mais poderes. Então, Deus falou, se chamar um homem, e chamou Abraão. Tirou de uma cidade ímpia, muito desenvolvida, tirou de lá, falou, sai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se você é uma bênção, todas as famílias da terra serão abençoadas por você. E é verdade, Cristo veio através dele. E Deus chamou esse Abraão para dele formar um povo, para ser um farol, uma luz, para representá-lo. Dizer, ó, a salvação é assim. E nós sabemos que veio Isaac, Jacó, seus 2 filhos, 12 filhos. Depois de um tempo foram para o Egito. O que aconteceu? Ficaram escravos depois de um tempo, escravizados, e lá no cativeiro, por 40 anos, como escravos, melhor dizendo, como escravos ali, eles perderam o quê? Foram perdendo o senso da salvação. O Deus que eles conheciam através de Abraão, Isaac, Jacó, né, a linhagem ali estava aqui misturado com a cultura e com o panteão de deuses do Egito. E Deus falou, tem que agora livrar. E Moisés aparece. E Deus o livra. E Deus manda ele lá para o deserto, né? Ele acontece tudo, a gente sabemos da história. E ele, depois de 40 anos, aprendeu tudo que ele tinha aprendido, que é assim a vida. E ele volta para livrar o povo. E nós conhecemos a história. O faraó não queria deixar o povo ir, as pragas vieram. E a última praga, aí sim ele ia deixar, mas essa última praga teria que ter um simbolismo todo especial. Aí vem mais um desdobramento do plano da salvação, que é a instituição da Páscoa. E Deus falou assim, olha, agora é a última praga, agora ele vai deixar. E Deus instruiu, você vai fazer o seguinte, instruir o povo.
vocês vão chegar o dia tal, vocês vão pegar um cordeirinho, vão matar o cordeirinho, tirar o sangue dele, vão passar esse sangue nos umbrais das portas. Dá certinho o símbolo da cruz, não é? E vão comer esse cordeirinho com ervas amargas, apressadamente. Que quando eles iam morrer, eles ficaram, mandaram embora mesmo, queriam que o povo saísse. E vocês vão comer apressadamente. Porque esta é Páscoa. Ou seja, passar por cima. Páscoa quer dizer, essa palavra quer dizer passar por cima. Porque quando o anjo destruidor visse o sangue, ele ia passar por cima. Ele ia passar por cima. Sentido esse passar por cima, tem um sentido de poupar. Ele ia poupar o primogênito, onde estava nas umbrais o sangue do cordeirinho. Páscoa significa livramento, libertação. Esse que é o verdadeiro sentido da Páscoa. É uma pena que hoje desvirtuou, não é? Nós comemoramos a Páscoa de uma maneira totalmente... Eu fico triste, né? De ver. Além de a pessoa empanturrar de chocolate, que não tem nada de comer um pouquinho, né? Ainda tem os coelhinhos, que não tem nada a ver com a Páscoa, né? Veja que diz o seguinte: a Páscoa devia ser tanto comemorativa como típica. Típica quer dizer que aponta para algo superior, apontando não somente para o livramento do Egito, mas no futuro, para o maior livramento que Cristo cumpriria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. O cordeiro sacrificial representava o cordeiro de Deus, em que se acha nossa única esperança de salvação. Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. É Cristo, isso está escrito em 1 Coríntios 5:7, e essas palavras também é de Ellen White. Mas o plano tinha que continuar. O povo foi libertado, saíram, foram levados a vaguear um pouquinho no deserto e ficaram num lugar onde tinha montanha com telado, atrás do Egito, na frente, o mar. E já, primeiro problema, começaram a reclamar. E Deus, milagrosamente, abriu o mar e o povo passou. E Deus falou assim: Moisés, esse povo está chucro demais, não entende de nada de salvação. Estão acostumados lá com aqueles deuses lá do Egito, com a cultura egípcia, que até algumas coisas são bem interessantes, mas falou: olha, eles precisam aprender o plano da salvação através de símbolos. Então Deus instituiu mais um desdobramento do plano da salvação, o santuário terrestre. Porque lá no céu tem um santuário terrestre, não precisava ser estudado aqui também. Então, Deus estabelece, institui o santuário terrestre. Falou: olha, estou dando aqui a planta para você, o projeto, você faz do jeito que eu pedi. Né? Era uma figura do santuário celestial. E ele foi instituído, construído, para ensinar ao povo de Israel sobre o plano da salvação. Como é que esse resgate era feito? Como Cristo faria para redimir a humanidade. E então aquela tenda, era uma tenda ricamente construída, né? Muito interessante em estudar sobre a construção, ali no deserto, né? Que eles fizeram, é coisa incrível. Então eles fizeram aquele santuário dividido em 3 partes. Tinha um pátio, onde havia o altar do sacrifício, que era feito de manhã à tarde, ou aqueles que iam, né, levar o seu cordeirinho para um pecado particular. Ali havia uma pia também. Veja ali, tem uma pia. Ali era feito o sacrifício. Aí tinha a tenda. Tinha uma parte que era chamada de santo, havia aqui um candelabro com 7 lâmpadas, uma mesa da proposição, e perto da cortina, o altar de incenso. E a cortina
e atrás o Santíssimo, onde tinha a arca com os 10 mandamentos, e também depois a vara de Arão, que floresceu, e uma amostra do maná. Então ali, tudo ali, mostrava como que era o plano da salvação, e representava quem? Jesus. Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo. O incenso são as orações que sobem. Lá a arca, não é? Representa o caráter de Deus. Então, tudo ali tinha uma vez por ano o dia da expiação. Porque tudo isso seria representado depois que o Cristo e o que Ele está fazendo no santuário celestial. Então, Deus ali, Israel, ficou muitos anos vendo ali a tenda. Depois veio Salomão, quando Davi preparou tudo, construiu um templo magnífico. Mas o povo de Israel teve seus altos e baixos, né? Principalmente porque os seus líderes falhavam, os reis. E muitos levavam o povo a pecar. Não que o povo não tem responsabilidade, cada um tem suas responsabilidades, mas os líderes têm responsabilidades maiores. E esse é uma coisa que me pesa muito. Eu fico tão preocupada, eu falo, Senhor, se subir no púlpito e não pregar, pelo menos se eu não viver um pouquinho, isso pesa muito. Por quê? Porque as pessoas esperam o exemplo dos líderes. E a gente devia pensar muito nisso. Né? Porque Cristo falou, ai daquele que é pedra de tropeço. Imagina ser uma pedra de tropeço. Então veja, agora vem a execução, depois de um tempo, o povo de Israel, quando chegou a plenitude dos tempos. Agora o mundo estava preparado para receber o Salvador. Preparado num sentido, não que o povo de Israel estava esperando, mas já estava maduro para Jesus vir. E Jesus veio executar agora o plano da salvação, o plano de resgate. Veio então o sacrifício de Jesus. Ele veio, nasceu como uma criança. Através do óvulo de Maria, ele recebeu a sua parte humana, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, não teve espermatozoide. Foi o Espírito Santo, é o poder. Se Deus cria do nada, como é que Ele não vai criar através de um óvulo? Não é? Isso é um mistério, não sabemos como, mas isso é possível, porque Ele é Deus. E Cristo vem, vive, prega que é chegado o reino da graça. Ele queria que o seu povo, que foram entregue a eles os oráculos, né? Eles tinham o Antigo Testamento, sabiam das profecias, sabiam que Isaías tinha falado, que Daniel tinha falado. Daniel tinha até feito o calendário certinho, que ele ia morrer no meio da semana, tudo direitinho, e o povo estava cego. E Jesus veio, viveu, escolheu vários discípulos, mas 12 em especiais, preparando-os para continuar mais um desdobramento do plano da salvação. Mas chegou um momento que Jesus teria que agora pagar o preço. O resgate tem um preço. Não é 70 milhões, nem 500 mil reais, não. Era com a própria vida. E Satanás falou, bom, acho que agora vai dar certo esse negócio aqui, né? Ele vai morrer. Mal sabia ele, né? Que Jesus velou a sua divindade. Mas depois que ele morreu, essa divindade se rompeu, né? E ele voltou à vida, chamado seu pai, mas ele tinha a vida própria. E Jesus agora, chegando perto do seu final, do seu ministério, e ele tinha passado já algumas Páscoas com seus discípulos, ele chama agora os seus discípulos para falar, olha, arruma tudo que eu vou passar a última Páscoa com vocês. E Jesus deu as instruções. E quando Jesus reuniu com seus 12,
tem aí a figura de Leonardo da Vinci, não é? Mas não é bem assim, não. Eles estavam sentados, porque eles comiam sentados ao chão. Por isso que lavava o pé, né? Você imagina, você com o pé bem cascudo, sujo, perto do outro. Por isso que eles lavavam os pés. Então, eles comem realmente encostados, bem tranquilos mesmo. Então, essa pintura aí que é muito famosa, mas a gente põe aí porque é bom relembrar, né, dos grandes pintores. E Jesus, então, institui agora a Santa Ceia, que tomou o lugar da Páscoa. A gente fala Páscoa, não tem problema falar Páscoa. Mas, na realidade, o símbolo agora do livramento é a Santa Ceia. E Jesus estava ali com os seus discípulos. Não havia cordeiro e nem ervas amargas ali na refeição. Só tinha pão e o puro suco de uva. A Páscoa era comemorada comendo um cordeiro, comendo ervas amargas. Mas por que não tinha um cordeiro nem ervas amargas ali naquela instituição da ceia? Por quê? Porque o cordeiro estava ali. Logo ele seria imolado. Quer dizer, ainda antes de ser imolado, ele ia passar pelas ervas amargas, que foi o Getsêmani. Jesus sofreu mais no Getsêmani que com a cruz. E Jesus, então, ali institui e fala, olha, é o seguinte, agora é outra Páscoa, diferente. Esse aqui é meu corpo, vocês vão comer esse pão. Foi passando, não é? Eles têm essa característica. O judeu, ele não pega a faca e corta o pão, né? Ele rasga o pão. Porque o pão é chato, né? Então, achatado. Então, eles vão partindo e comendo. E Jesus foi dando, e eles foram comendo vinho, isso é meu sangue, da nova aliança. Não nova no sentido de diferente, nova no sentido de qualidade. E Jesus então institui a Santa Ceia que nós comemoramos. E ele falou, e vocês não comerão mais esse vinho junto com ele, até que comam comigo no reino dos céus. E Jesus então institui a ceia. E quando nós participamos da ceia, que para mim é das cerimônias mais lindas da igreja, eu gosto de participar da ceia, é um momento assim, que internece, não é? É um momento maravilhoso, lembro da minha primeira ceia, não é? Ali em Goiânia, ainda uma menina de 10 anos participando. Então veja, Jesus institui a Santa Ceia, que seria agora no lugar da Páscoa. E Jesus depois tomar a ceia, vai para o Getsêmani, ali ele sofre como nunca, porque ele teve uma síndrome de pânico. Ele teve uma ansiedade que nenhum ser humano jamais passar. Nenhum ser humano passou e jamais passará. Que tanto que seus capilares dilataram e saíram sangue. Veja a angústia que ele estava passando. E ele caíra várias vezes ali. Ele orava, Senhor, passa-me esse cálice. Você imaginou pensar em morrer numa cruz, aqueles preguinhos, não é preguinho pequenininho não, escravos enormes. Não foi fácil, a parte humana dele recuava diante o inaudito sacrifício. E Jesus, então, percorre a via dolorosa, nós falamos ontem um pouquinho sobre isso. Ali no Getsêmani ele sofre, e depois ele é julgado injustamente, e então ele é crucificado, e ali ele paga o preço do resgate. Ali Jesus, com a sua morte, seu sofrimento, porque Jesus não morreu por causa dos pregos, foi porque o sangue dele ia saindo, não, apesar que ele perdeu muito sangue. Uma pessoa ficava até uma semana na cruz, ia morrendo aos poucos.
E Jesus morreu em 3 horas. Não acontecia isso, as pessoas ficavam mais tempo até morrer, ficava até 7 dias. Ali o sangue saindo devagarinho. Você já imaginou que sofrimento? O peso do corpo, os pés ali, aqui, e os braços esticados. É terrível, a crucifixão é algo realmente horrível. E Jesus brada, né? Está consumado. E quando ele diz está consumado, Ellen White descreve de maneira incrível no livro Desejar das Nações, e parece-me que Mel Gibson parece que leu Desejar das Nações, porque ele representou muito bem no filme dele, a serpente, Satanás ali. Ela disse que ela estava ali. Vê a derrota, mas a aparente derrota de Jesus foi realmente a vitória, a sua e a minha vitória. Porque ele não ia ficar na cruz. Cristo foi sepultado. E depois aconteceu o quê? Realmente, a ressurreição, que nós chamamos hoje, né? Domingo de Páscoa. Mas a ressurreição de Jesus. A vida não pode ser contida. A vida de Deus não pode ser contida. A parte humana foi ressuscitada, mas a parte divina estava lá. E Jesus ressuscitou, trazendo ali, saindo daquela tumba, que foi feito na rocha. Ele saiu de ali com as chaves da morte, ou seja, tinha as chaves da morte eterna. Falou: Satanás, você já era. Eu tenho agora as chaves da morte eterna. Eu paguei o salário. Você já está derrotado. Seus dias estão contados. E agora eu sou representante da humanidade. Satanás, depois desse dia, nunca mais foi lá no céu, porque ele ia lá. Estou aqui representando os concílios, estou representando o crachá, representante da terra. Agora, ele não podia mais. E foi diminuído o seu poder, porque Cristo pagou o resgate. E veja que em Coríntios diz o seguinte: sim, a morte de Cristo é muito importante, mas se ele não tivesse ressuscitado, seria igual Buda, Maomé, todos eles têm sua sepultura, mas ninguém sabe onde é a sepultura de Jesus. Dizem lá que é num lugar, que é no outro, mas ninguém sabe, porque realmente não é para saber mesmo não, porque ele é um Salvador ressurreto. Porque o apóstolo Paulo diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã o quê? A nossa fé, ou a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o quê? As primícias dos que dormem. Primícia quer dizer os primeiros frutos. E quando ele ressuscitou, o que aconteceu? Muitos ressuscitaram com ele. E foram para o céu. E a gente acredita que os 24 anciãos são desses ressuscitados. Nós não sabemos quem. A gente só sabe que tem 3 seres humanos por nome lá. Né? Enoque, Moisés e Elias. Mas nós vamos ter surpresas, né? Quem que foi que ressuscitou? Ali e foi com Jesus. Ele foi apresentar as primícias. Falou: Pai, está aqui. Eu morri, porque ele subiu, foi coroado, foi aceito o sacrifício, depois ele voltou 40 dias com seus discípulos e voltou. E mais um desdobramento do plano da salvação. Não era só morrer e ressuscitar, não. Teria que continuar. E vem aqui então Jesus no santuário celestial.
Ele foi para o céu para fazer um trabalho que os sacerdotes faziam no santuário terrestre. Entrar no Santíssimo, apresentar as orações, ou às vezes levar o sangue, espargir ali. O sacerdote fazia ali, e depois uma vez por ano entrar no Santíssimo. E Cristo então subiu ao céu e intercede. E ele fala: Pai, a Neuzeli pediu perdão. Aí Deus fala: mas ela merece? Merece. Olha aqui, ó. As marcas. Eu morri por ela. É a minha justiça que vai ser colocada nela. Então Deus me olha através de Cristo. É a justiça dele imputada, né? Justificação, a justiça imputada. E depois de 22 de outubro de 1844, Cristo, mais um desdobramento do plano da salvação de resgate. Cristo entra agora no Santíssimo, continuando a intercessão, mas agora fazendo juízo, executando o juízo, pré-advento ou juízo investigativo. Quando eu aceito a Cristo, meu nome é colocado no livro da vida. Mas existe um relatório que o meu anjo faz de mim. Não sei se é escrito, se eles têm um aparelho lá, não sei. Porque se nós aqui já temos coisas que a gente fica... Imagina, eu nunca imaginava, quando eu tinha 15, 16 anos, que a gente ia falar com celular, que ia ter computador. Eu não imaginava isso. Não é? Eu imagino como é que Deus faz essas anotações. Fala livro da vida, porque era a linguagem daquela época. Não sei como é anotado isso, não sei. Mas o fato é que o nosso nome é registrado. Mas precisa fazer um juízo aqui, investigar para ver se está tudo certinho para o nome permanecer ou não no livro da vida. E quando ele terminar esse juízo investigativo, ele vai vir para o último, quer dizer, ainda vai ter mais outro desdobramento ainda, ele vem para buscar os seus. Chegará o dia em que o plano da salvação, do resgate, terá o seu fim. Quando Jesus voltar para ressuscitar os que morreram na esperança do seu retorno, e aqueles que estiverem vivos, né, serão transformados num abrir e fechar de olhos. Então Jesus descerá com a nova Jerusalém. E Ellen White fala, né, que o monte das oliveiras ali serão que divididos e a nova terra vai ser colocada ali. Vai ser uma viagem extraordinária. E depois disso, os ímpios serão ressuscitados, porque ficaram, aqueles que estiverem vivos na ocasião da volta de Cristo morrerão. E Satanás vai ficar sozinho aqui, numa prisão circunstancial, porque tem ninguém para tentar. Só um mundo caótico, tudo destruído, com terremotos e tudo mais. Ele e seus queridos amigos lá, entre aspas. E vai ficar aqui esperando. Por isso que lá em Apocalipse fala que ele foi preso com uma corrente, aquele é figurado. Vai ser uma prisão circunstancial. E depois disso, Nova Jerusalém, Cristo ressuscita todos os ímpios. E ele então, Satanás, então agora vai fazer o seu último, agora ou nunca. O pessoal, vocês estão vendo, vamos atacar a cidade. Mas quando eles se preparam, descerá fogo do céu. E vai queimar, como diz Malaquias. Não vai ter raiz e nem ramos. E o fogo que descer vai purificar a terra. E ela será recriada. Será recriada. E sim, por fim, será terminado o plano da salvação. Ellen White termina o seu livro Grande Conflito, que eu amo de paixão, esse último parágrafo do livro Grande Conflito. Diz ela: o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo
vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria, por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Grande conflito, termina assim. Aquele livro é maravilhoso, não é? Vai ter harmonia. E nós viveremos eternamente. E a Bíblia diz que o mal não se levantará. Segunda vez. Quem que vai querer passar? Ninguém. Nós não vamos querer saber de pecado. É? Queridos, esse é o plano de resgate. É o plano de resgate. Sabe, ainda Cristo não veio. Mas Ele virá. E não tardará. Mas enquanto Ele não vem, nós temos que estar com o coração aberto e aceitar esse plano na nossa vida. Não adianta nada ter um plano maravilhoso. Ter esse plano incrível de resgate. Cristo ter pago o resgate. Está lá no céu intercedendo e julgando. E não precisamos ter medo do julgamento dele, porque Cristo é tanto juiz como advogado. E ele está ali a favor da nossa vida, do nosso julgamento. Ele está ali como advogado te defendendo. Mas infelizmente, ou felizmente, chegará um dia que ele vai ter que executar, como diz, né, sua estranha obra. Eu brinco lá em casa assim comigo, quando eu vejo coisas, parece que você fala assim, não, é a última coisa terrível que a gente vê. Quando vê no jornal, aparece outro falando, nossa. Aí eu falo assim, mundo só mesmo o fogo do Malaca, né? Porque o fogo de Malaquias, né, que fala que nem ramos nem raízes. Que realmente o mundo chegando a um ponto que, olha gente, eu tenho orado, Senhor, por favor, vem lá, o negócio está feio. Queridos, amanhã é domingo. A cristandade comemora a ressurreição de Cristo. Mas vamos pensar um pouquinho mais nessa Páscoa, como a cruz. Não tem problema comer um chocolatinho, não, não tem. Mas eu falo de coração e como educadora. Às vezes as crianças recebem um ovo, a gente dá uma ênfase maior numa coisa que não é a Páscoa. Páscoa é Jesus. Páscoa é Jesus. E vamos alegrar, porque Jesus está vivo. É um Deus vivo. Ele está no céu nesse instante intercedendo por nós. Ele está lá, executando ainda, né? Os finalmente desse plano de resgate. E como diz o hino que nós vamos cantar agora. Porque Ele vive, posso crer no quê? No amanhã. Que amanhã é esse? É amanhã da ressurreição. É amanhã, se nós tivermos vivo, passar pelos problemas, até que Ele volte. E a gente com os braços abertos diz, eis o nosso Deus em que aguardávamos. Vamos cantar esse hino. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ama de tal maneira, que enviou o seu Filho para pagar o resgate. Agradecemos, Deus Pai, pelo teu amor, o teu perdão, que através de Cristo o Senhor nos dá de maneira tão graciosa. Querido Jesus, muito obrigado porque o Senhor pagou o resgate. Não um resgate de milhões de dólares, não. O preço foi o teu sangue derramado na cruz. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus ressurreto. O Senhor não está na tumba, a tumba está vazia. O amor vive, o Salvador vive.
Muito obrigado porque o Senhor está aí no céu, no santuário, intercedendo por nós. Muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor é o nosso advogado e nosso juiz. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor é representante de Jesus aqui na terra. Jesus, embaraçado com a humanidade, não pode estar aqui. Mas o Senhor, Espírito Santo, está aqui. O Senhor sempre esteve na terra, sendo essa voz aos nossos ouvidos, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Continue trabalhando o nosso coração, Espírito Santo, nos incomodando se for necessário nos sacudindo para que nós possamos ter o coração aberto para receber, aceitar e viver esse sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Santifica a nossa vida, querido Espírito Santo. Transforme o nosso viver à semelhança de Jesus. Obrigado pela oportunidade que temos de estudarmos a vida e a paixão de Cristo. Que isso possa enternecer, constranger, nos motivar a te amar cada vez mais. Vamos voltar ao nosso lar para o descanso desta noite. Que possamos dormir com tranquilidade, porque o Senhor vive. Podemos estar seguros quanto ao nosso presente e quanto ao nosso futuro. Nos dê uma noite feliz de repouso. Dá-nos a tua paz, nós pedimos por Jesus. Amém.